Na aula passada, a gente terminou falando lá da função delta, né? Faltou até luz, não é isso? Não foi isso? Foi. Então, hoje, basicamente, eu vou... Então, só lembrando, a gente terminou e a gente viu que a função delta, né, a melhor definição para ela é justamente a derivada, né, do degrau unitário, né? Certo? É a derivada do degrau unitário. A gente fez alguns exercícios, né, de função delta, tá? E aí, ó, agora eu vou falar de uma outra função. Já está aqui, acho que não precisa nem puxar desse lado aqui. Já está aqui, a função exponencial, tá? Não sei se cheguei a falar para vocês essa aqui, né? Acho que não. Terminei com delta mesmo, tá? Cheguei a fazer exercício de função delta? Fiz, né? Sim. Fiz, exatamente. Tá? A função exponencial, pessoal, ela é muito utilizada, né? Essas funções exponenciais a gente chama de função exponencial complexa. Ela é uma função muito utilizada, né, quando a gente trabalha com sinais e sistemas. Por quê? Porque, cara, olha que legal, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou escrever o que é a função exponencial, tá? Então aqui não. É um E elevado a um ST, tá? Só que esse S aqui é um número complexo, que ele tem a forma sigma mais J ômega. Essa é a forma do número complexo, tá? Então note, por isso que a gente chama de essa exponencial de exponencial complexa, tá? E o que acontece, né? Esse aqui é sigma, esse aqui é o ômega. Pode chamar de W. Esse é o sigma minúsculo, né? O sigma maiúsculo, vocês sabem como é que é? É assim, ó. Vocês já viram isso várias vezes, o somatório, não é isso? E o ômega maiúsculo é o símbolo do ômega, tá? É o ômega maiúsculo, certo? Bom, então o número complexo. Se isso aqui é um número complexo, você pode escrever que isso aqui é assim, ó. E elevado a sigma mais J ômega vezes T. E aí você pode escrever que isso aqui é E elevado a sigma vezes T vezes... vou botar assim. Mais J ômega vezes T. Isso aqui a gente pode escrever como sendo E elevado a sigma T vezes E elevado a J ômega T. Certo? Só destrinchei aí. Legal? Só destrinchei. Por que você está fazendo isso? Vocês vão ver já já. Tá? Vocês vão ver já já. Olha só. Olha aqui. Agora você tem que lembrar disso aqui, ó. Fórmula. Eu não vou demonstrar. De Euler. Fórmula de Euler. O Euler demonstrou isso, né? Que você pode escrever, né, um número, né, complexo dessa forma aqui, ó. E elevado a J θ é igual a cosseno de θ mais J seno de θ, tá? Notem que isso aqui, ó, se você for ver, o que é cosseno de θ, né, mais J seno de θ? Ó, se você pegar o seu círculo, né, unitário, pega o círculo aqui, pega ele, deixa eu botar ele aqui bonitinho, tá? Se você pega o círculo unitário, né, o que vai acontecer aqui? Deixa eu pegar as retas agora. Você está falando unitário? Se vocês entenderem já. Né? Unitário porque aqui eu vou dizer que esse tamanho aqui do raio é igual a 1. Aí eu vou pegar aqui um ponto qualquer, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar ele para cá, ó, e vou baixar ele para lá.
Esse valor aqui, ó, presta atenção, eu vou chamar de θ, tá? Esse valor aqui, ó, é o cosseno de θ. E esse valor aqui é o seno de θ, porque esse triângulo aqui é retângulo, tá? Ok? Esse triângulo aqui é retângulo, né? Então, o que está dizendo? Está dizendo que esse ponto aqui, esse ponto, né, no espaço, ele pode ser descrito, né, através, né, se ele for nas coordenadas retangulares, se for coordenada retangular, esse ponto aqui vai ser o quê? Vai ser cosseno de θ mais j seno de θ, certo? Esse ponto retangular. Mas você também pode escrever ele na forma polar. Na forma polar ele pode ser escrito assim, simplesmente como módulo do comprimento, que é 1, vezes o ângulo θ, certo? Porém, se você olhar, né, então você pode escrever que isso aqui na verdade é 1 ângulo θ. 1 porque o tamanho desse raio aqui é 1. Legal? É 1. Então esse é 1 ângulo θ. 1 ângulo θ é cosseno θ mais j seno θ. Se você quiser um valor diferente, é só aumentar isso aqui, é só você multiplicar por um R qualquer, por um tamanho, por um R não, por um K qualquer, certo? Então se você estiver, por exemplo, multiplicando K aqui, ó, vezes isso, né? Você tem simplesmente K vezes isso, tá? Então você tem como, digamos, transforma. O que eu quero dizer com isso? Que essa representação aqui é a mesma coisa do que essa aqui, ó, K ângulo θ. Certo? É a mesma representação, tá certo? Por quê? Porque essa representação K ângulo θ é igual a K cosseno de θ mais JK seno de θ, e o cosseno de θ mais J seno de θ é o E elevado a Jθ. Essa é a fórmula de Euler, né? Essa fórmula sem essa parte azul aqui, eu vou até apagar aqui a parte azul, tá? Essa é a fórmula de Euler. Tá? Essa fórmula de Euler, né, ela inclusive tem uma equação que você faz com a fórmula de Euler, que o pessoal fala que é a equação mais bonita, né, da matemática, né? Eu acho que eu já falei para vocês isso, né? Porque se você pegar aqui e fizer E elevado a Jπ mais 1 é igual a zero. Vamos ver se isso aqui vale? O que é E elevado a Jπ? Não é cosseno de π mais J seno de π? Não é isso? E elevado a Jθ não é cosseno de θ mais J seno θ? Então E elevado a Jπ é cosseno de π mais J seno de π. Cosseno de π é menos 1. Seno de π é zero. Menos 1 mais 1 é igual a zero. Então essa equação aqui, né, ela vale. Por que o pessoal diz que essa equação é a mais bonita? É porque tem todos os números são bonitos, assim, digamos assim. Ela tem vários números especiais. Ela tem a letra E, né, a base do logaritmo neperiano. Ele tem o J, às vezes o pessoal coloca aí I, né? Só que a gente trabalha com J, porque a gente está na engenharia elétrica. Então ele tem o J, tem o π, tem o 1 e tem o 0, né? O 0 é o elemento neutro da soma. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. O J é a raiz de menos 1. O π é a razão entre o diâmetro e o comprimento da circunferência. E o E é a base do logaritmo neperiano. Porra, numa equação só, você tem vários números especiais. Por isso que o pessoal fala disso. Tá? Todos os números aí que estão nessa equação são números notáveis, como o pessoal fala. Beleza. Já sei então da fórmula de Euler. Se eu sei da fórmula de Euler, eu vou usar ela para cá, ó. E aí, o que vai acontecer? Eu vou escrever que o E elevado a ST vai ser igual a E elevado a sigma t vezes o que? Vezes cosseno de ômega t mais J seno de ômega t. Ok? Deixa eu botar aqui um colchete para ficar melhor. Tá.
Por que você escreveu assim? Porque essa aqui é a forma mais detalhada da minha exponencial complexa. E por que então você está falando que essa exponencial, está falando da exponencial complexa, está falando pra caramba? Por que você está falando tanto dela? Né? Porque olha só, né? Essa exponencial complexa é uma função muito interessante, porque de acordo com os valores aqui que você utiliza, você transforma essa exponencial complexa num monte de coisas diferentes. Por exemplo, se eu pegar aqui e colocar sigma igual a zero e ômega igual a zero, o que vai acontecer? Você vai ter e elevado a 0t, que é elevado a zero, certo? Que vai dar 1, cosseno de zero, que vai dar 1, mais j seno de, seno de zero, cosseno de zero, que vai dar 1, mais j seno de zero, que vai dar 0, certo? Então vai dar 1 isso tudo, né? Se você botar S igual a zero, porque isso aqui é basicamente fazer S igual a zero, né? Porque o S não é sigma mais j ômega. Se você botar os dois, tudo zero, vai dar zero. Elevado a 0t, elevado a zero, é elevado a 1. Ou seja, com essa exponencial eu posso chegar numa constante. É só multiplicar essa exponencial por 1k, né? Certo? Então, saindo da exponencial tem uma constante. Tá? Outra coisa, se eu pegar e zerar o ômega, isso aqui vai valer 1. Se eu zerar o ômega. Concorda comigo que se eu zerar o ômega vai valer 1? Vai valer 1. Tá? Então vai ficar só uma exponencial, e elevado a sigma t. Então notem que se só o ômega é zero, eu tenho uma exponencial, que ela pode ser crescente se o sigma for positivo ou decrescente se ele for negativo. Tá? Então, notem, com os valores que eu tenho para o S igual a zero, dá uma constante. S igual a uma coisa que é só o número real, é só o sigma, aí dá uma exponencial, né? Se eu tirar o sigma, aí dá o quê? Dá duas senoides, concorda? Uma senoide real e uma senoide complexa, concordam comigo? Mas são senoides puras, concordam comigo? Como é que você desenha duas senoides, uma real e outra complexa? Você desenha dois separados, você desenha uma senoide, né? Supondo que aqui o eixo vertical é um eixo real, e você desenha num outro desenho uma senoide complexa. Como é que você desenha isso de um desenho só? Aí você tem que usar dois planos, tem que usar um plano, não sei se vocês estão entendendo, né? É como se fosse um plano, né? Imagina uma onda, né? Imagina uma onda, né? Quando você faz a onda, ela não faz aquele negócio, né? Não é isso que ela faz? Se você cortar assim, se você cortar assim, você pode dizer que aquele é o plano real. Se você cortar assim, você pode dizer que aquilo ali é o plano complexo. Tá? Mas de qualquer maneira é uma senoide, concorda comigo? Então olha só que legal, essa exponencial. Só mexendo em alguns valores eu já consegui. Eu já consegui uma constante, eu já consegui uma exponencial, eu já consegui uma senoide. Eu ainda consigo uma senoide que pode estar amortecida, porque ela está multiplicada por uma exponencial que decresce. E eu posso ter uma senoide que está ampliada, que é quando você tem uma exponencial crescente. Os gráficos estão todos aqui, ó. Olha aqui. Só para vocês verem. Os gráficos estão todos aqui, ó. Estão vendo? Tá? Então os gráficos estão todos aqui, ó. Constante. Aqui, constante. Exponencial crescente. Vou botar outra cor. Espera aí. Constante, vou botar mais forte aqui. Exponencial crescente ou decrescente, ó, crescente ou decrescente, tá? Senoide, aí, ó, opa, senoide acho que ele não vai fazer, né? Acho que ele não consegue fazer, vamos ver. É muita curva. Deixa eu ver se eu paro aqui, ele faz. Não, não faz, tá vendo? É que eu estou falando que às vezes quando é curva assim ele faz, mas esse aqui ele não conseguiu, né? E ainda tem senoide crescente ou senoide decrescente, né? Você pegar aqui, por exemplo, isso aqui é uma senoide decrescente. Por quê? Porque ela é multiplicada por uma exponencial decrescente, né? E aqui uma senoide crescente, tá?
Por isso que essa função e elevado a st é muito utilizada. Vocês vão ver isso no nosso curso agora, na segunda parte, quando a gente estiver trabalhando com a transformada de Laplace. Vocês vão ver que a transformada de Laplace é assim, ó. É assim, ó. Integral de e elevado de uma função qualquer f de t, e elevado a menos st dt. Note que eu podia até ter colocado mais st, porque esse s aí pode ser qualquer, né? Então podia até ser mais st, não tem problema nenhum, né? Mas nesse caso é menos. Tá legal? Certo? Tá? É que na verdade esse menos st é para forçar com que o sigma, aquela parte lá de dentro, seja negativo. Você quer que seja uma exponencial decrescente. Você usa isso, tá? Ah, mas e se o sigma for zero? Se o sigma for zero, vai ter só uma senoide, entendeu? Se o ômega for zero, aí vai ter só uma exponencial. Vocês vão ver, tá? Mas isso aqui é que é a definição da transformada de Laplace. E aí você fala, para que você quer a transformada de Laplace? Para, por exemplo, usar como ferramenta, né? Vocês aprenderam lá que se tivesse uma equação assim, ó, uma equação, deixa eu colocar aqui, só para isso aqui é só um parênteses, tá? Se você tiver uma equação assim desse tipo aqui, ó, d2y de t dt2 mais 3dy de t dt mais y de t é igual a u de t. U de t, por exemplo, é o degrau unitário, certo? Qual é o sinal y de t que atende a isso? Aí vocês vão ter lá que lembrar da equação, das equações diferenciais lá que vocês devem ter visto, sei lá, em cálculo 3, sei lá, não sei onde é que foi, certo? Ou em cálculo, certo? Aí como é que você faz? Ah, essa é uma equação diferencial ordinária, não sei das quantas, a equação, não é isso que vocês faziam? Né? O valor inicial e blá blá blá. Cara, eu não sei nada disso. Eu já vi isso literalmente há quase 40 anos atrás. Entendeu? Literalmente. Eu vi isso em 1984. Tá certo? Pois é. Por quê? Foi quando eu entrei no IME, no primeiro ano lá. Depois você viu isso? Vi mais tarde, etc. Mas depois que eu aprendi a transformada de Laplace, eu simplesmente pego essas equações e aplico transformada de Laplace dos dois lados. E aí vocês vão ver que tem uma propriedade que diz o seguinte: a transformada da segunda derivada é s ao quadrado. Olha o s aparecendo aí. Esse s tem tudo a ver com aqueles números complexos, que multiplica a transformada do y, 3 mais 3, esse é o quadrado, aqui mais 3s que multiplica a transformada do y, mais a transformada do y, é igual a transformada do u de t, que a gente conhece lá da tabela, que é 1 sobre s, que vocês vão aprender, certo? Aí você faz o quê? Aí você coloca o S2 mais 3s mais 1 em evidência e bota o y de s aqui. E aqui fica 1 sobre s. E aí você pode escrever que o y de s é igual a 1 sobre... Não precisa anotar isso aqui tudo não, isso é um parênteses, tá? S sobre S2 mais 3... Bom, 3s mais 2. É mais 2. Vocês vão entender por que é. Isso aqui é o y de s, certo? Mas você não quer o y de s, você quer o y de t, não é isso que você quer? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a transformada inversa. Então a primeira coisa que você vai procurar é se tem na tabela lá de transformadas inversas de Laplace essa transformada. Você vai descobrir que não tem. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai transformar isso aqui em 1 sobre s, que multiplica s mais 1, que multiplica s mais 2. Ué, como é que você descobriu isso? Eu fatorei o s ao quadrado mais 3s mais 2, certo? E aí, você vai descobrir que isso aqui é a transformada inversa de uma coisa que, na verdade, é isso aqui, ó. É um a sobre s, mais um b sobre s mais 1, mais um c sobre s mais 2.
Só decorar isso, a gente vai ver isso tudo em Laplace. Por quê? Porque eu sei qual é a transformada inversa disso, eu sei qual é a transformada inversa disso, eu sei qual é a transformada inversa disso. Tá ok? Sabe? Como é que você encontra esse A, B e C? É uma coisa que a gente chama de expansão e frações parciais. Vocês também aprenderam, mas vão aprender de uma maneira mais fácil comigo. É verdade, tá? E aí, cara, se eu sei qual é a transformada inversa, eu sei que o meu y de t vai ser um A, depois eu não vou fazer esse cálculo do A aqui. Poderia, mas não vou fazer, tá? Um A vezes U de t, porque se a transformada de U de t é 1 sobre S, a transformada de A sobre S é a transformada inversa de A sobre S, é A vezes U de t, porque A é uma constante, né? E é linear o negócio, tá? Depois, mais um B que multiplica E elevado a menos T, mais um C que multiplica E elevado a menos 2T. Pronto, acabei de calcular a resolução da equação diferencial. Muito mais simples do que usar aqueles métodos todos. Ah, porque é assim, porque tem... É muito mais complicado. Na verdade, não seja muito mais complicado, é que vocês têm que decorar um monte de regras, concordam comigo? Não é isso? Ah, se tem raiz, se dá para essa equação, né, tem raiz dupla, e aí tem um t vezes e, não é isso que aparece? Não é mais, não parece mais fácil assim? É por isso que a gente só faz circuito elétrico dessa forma, né? É muito mais fácil você trabalhar com isso, tá? Então tá, isso aí. Então, a gente viu aqui as funções, né? A função exponencial, né? Por isso que ela é importante. Já deu um exemplo aqui onde a gente vai usar, por exemplo, transformada de Laplace. Por exemplo, transformada de Fourier também vai usar a função exponencial, Só que sabe o que é a transformada de Fourier? É a transformada de Laplace, só que com o sigma igual a zero. Aí, como o sigma é igual a zero, vai ficar E elevado a menos ST. Mas o S não é sigma mais J ômega? Como você vai ter o sigma igual a zero, vai ser E elevado a menos J ômega T. Tá vendo? É a transformada de Laplace com sigma igual a zero. Na verdade, a primeira transformada que apareceu não foi nem transformada. A gente chamava de série de Fourier. A gente vai falar sobre isso. Aí, da série de Fourier, você chegou na transformada de Fourier. Certo? Só que a transformada de Fourier tinha alguns problemas. Algumas funções, a transformada inversa, digamos assim, aparecia deltas, e isso não é uma coisa que você quer usar o tempo todo. Aí o Laplace introduziu esse sigma, ele generalizou a transformada de Fourier, tá? Notem que o trabalho do Laplace foi muito mais simples. Provavelmente o Fourier, se tivesse mais tempo, talvez chegasse também nessa generalização, mas o Fourier é o grande gênio dessa brincadeira, tá? O Laplace também não pode, pelo amor de Deus, né? Vocês sabem que esses grandes matemáticos franceses, né, eles têm umas histórias bem legais, né? Então tem o Fermat também, que é um dos grandes matemáticos. Ele tem o teorema de Fermat, que até virou livro, não sei se vocês já ouviram falar. O teorema de Fermat é um teorema que diz o seguinte: você sabe que você sempre consegue fazer um A igual a B mais C, você consegue fazer um A, você consegue números que você sempre consegue fazer um A igual a B mais C, você consegue um A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o próprio teorema de Pitágoras, mas o Fermat fala que você não consegue um A ao cubo é igual a B ao cubo mais C ao cubo. Você está entendendo? Você não consegue para um número redondo, digamos assim. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso não funciona para números inteiros, etc. Só que isso, assim, você não pode simplesmente ir testando, né? Tem que provar, né? E aí muita gente está procurando, é um dos problemas mais difíceis. Aí vários matemáticos, isso aí já é bem antes do Fourier, bem antes, porque A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado é um teorema de antes de Cristo, né? Então, e aí tinha muito matemático que procurava descobrir, né, digamos, a prova de que não funciona para N diferente de 2 e 1, né? Só funciona para N igual a 1 e 2. Aí o Fermat era um matemático fodão, o cara tinha feito vários teoremas, não sei o quê, e aí ele estava fazendo um monte de pesquisas, aí ele falou:
Cara, ele escrevia tudo, ele anotava tudo. Aí anotava como se fosse um computador, só que no diário dele. Aí ele escreveu num diário lá, falando assim, descobri como provar a identidade que não funciona, né? Ou seja, a pessoa chama de teorema de Fermat, né? Consegui provar o teorema de Fermat, né? Só que o espaço que eu tenho aqui nesse caderno aqui não dá para eu escrever, está muito pequeno, eu vou deixar para escrever amanhã. Aí o cara morreu. Exatamente, o cara morreu. E aí todo mundo, ficou anos, nego tentando descobrir, porque ele não colocou nada, não falou nada o que era, né? E só em 1990 e poucos, quase 200 anos depois que ele morreu, né, que um cara demonstrou o teorema de Fermat. Só que o pessoal achou que não, que ele tinha, que assim, tipo, que a demonstração para o teorema de Fermat é interessante, né? O cara tem que escrever um livro para demonstrar o teorema de Fermat. Um livro. Assim, ele demonstra um monte de coisas, tipo, coisa 1, coisa 2, coisa 3, coisa 4, coisa 500. Né? Aí a demonstração no final dá uma página só, porque ele fala assim, usando a coisa 1, dentro da coisa 3, né, dividindo pela coisa 5, você está entendendo? Ele pega esses resultados todos e aí ele demonstra. E aí dá uma página realmente. Mas então, como eles acharam que realmente que o Fermat estava errado. Muita gente às vezes acha que vai demonstrar, teve várias falsas provas, digamos assim, né? E não foram provados. E a academia desses caras eles fizeram tipo uma escola lá em Toulouse. E uma vez eu tive em Toulouse, né? Estava passeando na França lá e aí fiquei 2 dias em Toulouse só para visitar ali. A cidade era bacaninha. É a fábrica da Airbus. Então tem tipo uma NASA lá em Toulouse, né? Então tem uma cidade espacial lá, é legal. Eles também é o centro de pesquisas da Airbus e que também faz lançamento de foguetes, etc. na Europa. E é bem legalzinho mesmo, né? E aí eu fiquei lá. E aí eu fui lá e tinha lá os matemáticos, tinha lá onde o Fermat estudou, não sei o quê. Tirei até uma foto. Qualquer dia eu trago aqui, tem que escanear, porque essa aí... Se bem que essa aí eu acho que foi digital ainda. Isso foi digital. Isso foi em 94, não. Isso foi em 2014. Foi no ano da Copa. Lembra que teve a Copa do Brasil? Durante a Copa eu estava na Europa. Aí ele falou, você é maluco? Eu falei, não, porque eu vou ter um mês de férias, então vou aproveitar e vou viajar. Aproveitei. Não parou tudo na Copa? Inclusive a UEM parou, né? A UEM parou. 10 anos atrás, a UEM parou. Com um mês sem ter aula, sem ter nada. Eu aproveitei. Ainda estava mais barato lá. Tudo vazio, bom de visitar pra caramba, né? Porque muita gente aqui. Né? E aí tem esses matemáticos todos eram franceses. E tem mais uma explicação disso, que é o seguinte, eles todos eram na época do Napoleão. Napoleão era um cara que gostava de ciência. Ele não era simplesmente um cara... E ele não era ignorante, ele era um dos caras inteligentes, entendeu? Ele gostava de ciência. Então o que ele fazia? Ele fez literalmente isso. Como ele era o imperador da França, né? Não sei o quê, ele pegava esses caras que eram inteligentes, não sei o que ele procurava nas escolas, e aí ele dava um cargo para esses caras, tipo assim, assistente do prefeito de não sei das quantas. O cara fazia porra nenhuma, ganhava dinheiro, entendeu? E aí ia o quê? O que ele tinha que fazer? Estudar. Ele ia lá. Por isso teve uma série de matemáticos franceses que até hoje, né, uma escola francesa de matemática é super valorizada, tá? Agora nós temos outras, até a brasileira é muito boa, se vocês querem saber. Nós temos uma das melhores escolas de matemática. Nós ganhamos uma medalha Fields, cara. A medalha Fields é o prêmio Nobel da matemática. Foi um brasileiro que ganhou, tá? Foi mais ou menos uns 3 anos atrás. Muito foda isso, muito difícil acontecer, né? Principalmente com um país como o Brasil. Mas nós temos uma matemática muito boa. Vamos finalizar, tá? O nosso... Tem os caras que salvam, pois é. Não, pô, nós temos caras muito bons, né? O INPA, que é onde tem o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, né?
Poxa, eu cansei E ele fica no Rio de Janeiro, cara, fica num lugar lindo, lindo, lindo. O Rio de Janeiro já é bonito, vamos combinar. Pode ter seus problemas, mas é bonito. Então, o Rio de Janeiro tem um bairro que é o Jardim Botânico, tá? E ele é montanha e mata, sabe? Tem várias casas, etc e tal. O INPA é encravado no Jardim Botânico, num prédio todo lindão, bonitão, todas as salas com ar-condicionado, não sei o quê. O governo federal gastou dinheiro ali. Mas é um lugar, cara, que realmente te inspira a pensar, sabe? E aí eu ia muito lá no INPA, porque era um negócio tão primeiro mundo, que se você quisesse, por exemplo, você está aqui da UEM, aí vamos supor que o INPA fosse lá em, sei lá, em Sarandi, né? Mas fosse totalmente aberto, fosse um lugar maravilhoso. Você chegava lá, entrava lá, só mostrava a identidade, podia pegar uma sala fechada com ar-condicionado, quadro, etc e tal, e ficar estudando lá. Né? Muito legal. Podia ser qualquer um, silêncio absoluto, né? As salas todas fechadinhas, uma do lado da outra, você ficava lá. Cansei de ir lá estudar, entendeu? Mais tranquilo que estudar, às vezes, na biblioteca. Às vezes, na biblioteca sempre tem um babaca lá, tá falando alto, não sei o quê, né? Assim não, você ia pra lá, mó tranquilidade, bacana pra caramba, natureza total. Uma vez eu saí de lá, cara, tinha uma iguana desse tamanho aqui, assim, cara, do lado do meu carro, cara. Falei, caralho, como é que eu chego no carro agora? Eu entrei pelo outro lado, entrei pelo lado contrário, cheio de medo daquela porra passar por baixo do carro, querer me atacar, sei lá, né? Podia estar querendo alguma coisa. Bom, vamos lá. Agora, só para finalizar a nossa aula de hoje, porque, como eu falei, vou igualar e depois vocês pegam a aula que eu gravei hoje, tá? Então, só para finalizar a aula de hoje, vamos falar disso aqui, ó. Funções pares e ímpares. São super úteis essas funções. Notem, funções ou sinais, tá? A gente sabe que esse sinal é nada mais que uma função no tempo, basicamente, né? Mas essas funções são super úteis, principalmente quando a gente estiver trabalhando lá em série de Fourier, por exemplo, né? Você quer simetria. Não é todo o sinal que é par ou ímpar. Tem sinal que simplesmente não é par nem ímpar, né? O que é um sinal par? Olha aqui um sinal par. Um exemplo é esse aqui, ó. Ele é simétrico em relação à vertical. Ele é um espelho na vertical. Se você inverte ele na vertical, né? O que é, matematicamente dizendo? A gente diz o seguinte, que f de t é igual a f de menos t. É isso que a gente diz que é matematicamente o sinal ímpar. Concordo aqui, ó. F de a vale isso, e f de menos a vale isso também. Estão vendo? Igualzinho, tá? Agora, tem o sinal que é ímpar. Ímpar é esse aqui, ó. O ímpar, o f de t é igual a menos f de menos t. É assim mesmo, parece 2 menos, certo? Menos f de menos t. E aí, olha só como é que fica, né? Na verdade, é fácil. Você pega o f de t, né? Vamos pegar a função desse lado aqui. Aí você inverte ela para cá. Aí ela fica par, não fica? Agora você inverte ela para baixo. Aí ela fica ímpar, digamos assim. Na verdade, quando a gente tem função par, a simetria é essa aqui, ó. Certo? Quando a gente tem função ímpar, a simetria é essa aqui, ó. Olha, vê se não é essa aqui. Presta atenção, vê se não é. Ó. Não é simétrico ali em relação ao ponto? Não é isso? A simetria em relação à origem. É por quê? Porque ela é simétrica em relação a isso, depois a simetria em relação a isso. Como tem que ser as duas coisas, tem que ser em relação ao ponto. Entendeu o que eu estou falando? Ok? Tem que ser simétrica em relação a essa reta, tem que ser simétrica em relação a essa reta, ao mesmo tempo. Então tem que ser simétrica em relação a onde existe. Aí não vai ser que em relação. Se é uma reta, né? Todos os pontos da reta. E tem que ser simétrica a todos os pontos da outra reta. Aí não dá. Só vai ter um ponto em que existe essa simetria, que é o ponto onde elas se cruzam. Certo? E aí aparece isso aqui. Apesar de funções, é muito fácil ver uma função par e uma função ímpar. É só olhar e ver.
certo? Porém, né, o que vocês devem saber é o seguinte, ó, mesmo uma função qualquer, por exemplo, isso aqui, ó, pegar um desenho aqui qualquer, vamos fazer assim esse desenho, olha aqui. Essa é uma função par? Sim, legal. Só o vermelho é uma função ímpar? Sim. Agora, a função toda é par ou ímpar? Nenhum nem outro, certo? Mas você já viu que ela tem uma parte par e que ela tem uma parte ímpar, não é? E se eu dissesse isso aqui, ó, pegar uma outra função qualquer aqui, vamos pegar ela bem assim, ó, você vai ficar... Eu pergunto, continua lá, é uma reta. Eu pergunto, é uma função par? Não. É uma função ímpar? Não. Mas será que ela tem uma parte par e uma parte ímpar? Nessa outra aqui anterior, você conseguiu ver que tem uma parte par e uma parte ímpar, concorda comigo? Mas será que essa aqui tem uma parte par e uma parte ímpar? Vamos lá. Toda função tem uma parte par e tem uma parte ímpar. E a parte par de uma função, qualquer sinal pode ser formado por uma parte par e uma parte ímpar. Eu acabei de escrever isso aqui, tá? A parte par, tá? A parte par, olha aqui, do sinal, ó, FP de T, é a parte par do sinal, é o sinal, né? Mais o sinal invertido dividido por 2. E a parte ímpar é o sinal menos o sinal invertido dividido por 2. Primeiro, soma esses dois sinais aqui. Eu depois vou ver se isso aqui é par mesmo, se isso aqui é ímpar mesmo, tá? Soma esses dois sinais. Se você somar os dois sinais, presta atenção, vai dar f de t mais f de menos t sobre 2 mais f de t sobre 2 menos f de menos t sobre 2. Concordam comigo? O que vai acontecer? Vai aparecer duas vezes f de t sobre 2, que vai dar f de t, menos o que? Zero, porque na verdade vai dar f de t sobre 2 menos f de menos t sobre 2 menos f de t sobre 2, ou seja, vai dar f de t. Então realmente se eu somar essas duas coisas aqui, você concorda que se eu somar essas duas coisas aqui, dá o que? Dá o sinal. Concordam? Agora vamos ver se realmente isso aqui é par. É par? Será que isso aqui é par? Olha só. Se isso aqui for par, se eu substituir onde tem t por menos t, tem que ser igual, concordam? Concordam? Tem que dar o mesmo resultado, não é? Então eu vou substituir, ó, f de t, f de menos t, mais f de menos t sobre 2. Não é isso? Eu não substituir onde tem t por menos t? Aqui vai dar f de menos t e aqui vai dar f de t. E é a mesma coisa, porque vai dar f de t, f de menos t mais f de t, é a mesma coisa que f de t mais f de menos t, não é a mesma coisa? Então isso aqui é igual, então é par. Agora, vamos ver se é ímpar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Onde tem f de t, eu vou colocar menos f de menos t. Certo? E aqui eu vou colocar menos o que? F de menos
menos t. Certo? Não, eu não vou nem botar aqui. Só vou trocar o f de menos t aqui. Tá? Deu 2. Aí aqui vai dar quanto? Vai dar f de t, não é? E aqui vai dar f de menos t, não é isso? Só que aqui vai dar menos f de t e f de menos t sobre 2, não é isso? Porém, eu não quero, para ser ímpar, tem que ter um menos aqui, não tem que ter um menos? Então, se eu colocar agora um menos aqui, o que vai acontecer? Isso vai dar exatamente o que está aqui, ó. Vê só se não vai dar, ó. Vai dar menos f de menos t sobre 2, menos com menos dá quanto? Mais f de menos menos t, f de t. Estão vendo aqui? Então é ímpar. Então é assim que a gente encontra a parte par e a parte ímpar. Explica isso melhor, olha só. Vou fazer isso aqui, ó, nessa função aqui. Estão vendo que essa função está aqui? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o f de t, que é esse, não é? Quem é f de menos t? O f de menos t não é isso aqui, ó. Vou botar aqui. Não é isso aqui? Não é inverso dele? A gente viu lá a inversão. Vou dividir por 2. Quando eu dividir por 2, ó, vou botar aqui, vai ficar assim, ó. Certo? Vai ficar assim. Legal? Isso aí verde é par? É. Legal. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou pegar agora e vou pegar o f de t e vou pegar o menos f de menos t. Certo? Então quem é esse cara aqui, ó? Esse aqui é o f de t sobre 2. Ó. Deixa eu pegar o f de t sobre 2 aqui. Vai ser assim, ó. Certo? Não é? Depois, o menos f de menos t sobre 2, o que vai acontecer aqui? Vai ser um cara assim, ó. Quando você somar, vai dar só essa reta aqui, concorda? Não é isso? Isso é ímpar? É. Se você somar com aquela reta que tinha antes, o verde, que era aqui também, isso vai cortar com isso, vai ficar a própria função. Isso vai somar com isso, né, com a outra que está aqui embaixo vermelha, e vai ficar a própria função. Está vendo aqui que eu estou falando? Vai ficar o que você tinha. Ou seja, a parte par mais a parte ímpar dá a própria função. Tá? Ok? Isso é útil? Sim, às vezes você quer fazer uma coisa complicada, você decompõe uma coisa complicada numa parte par, numa parte ímpar, e resolve um problema mais simples. Ficou entendido aí? Legal. A aula de classificação de sistemas foi a que eu dei antes dessa. Como eu falei para vocês, vou colocar o vídeo hoje, vocês estudem para a próxima aula, tá bom? Eu vou sair agora que eu tenho lá na reunião, tá ok? Falou, galera. Ainda deu 40 minutos de aula. Não foi ruim não, tá? Mas aí vocês veem depois no outro já. Obrigado.